Quero convidar você a meditar comigo nesta ocasião do livro do profeta Malaquias. Hoje nós iniciaremos uma série de mensagens no livro deste profeta com o tema Amor Incompreensível. Nós, com a graça de Deus, fomos acompanhados até aqui, pregando todo o Antigo Testamento, e hoje chegamos ao último livro do Antigo Testamento, livro no qual tenho o privilégio de pensar com você nessa série, o amor incompreensível, ou amor incompreensível. Esse é o amor do nosso Deus. E para isso, nesse primeiro momento, nós meditaremos então no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. Convido você, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, acompanhar a leitura do texto que diz assim: Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Pai, eu quero suplicar neste momento que a bênção do Senhor seja sobre nós, e possamos aprender a Tua Palavra, aplicando os princípios dela aos nossos corações. O Senhor falou ao povo, ó Deus, de Israel, através do profeta Malaquias, e pedimos ao Senhor que também fale ao Teu povo que se encontra reunido aqui nesta ocasião. Que a graça do Senhor nos direcione, e que assim, ó Deus, possamos sair daqui de uma maneira diferente pela qual nós entramos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A maioria das coisas que não aceitamos são as que nós não entendemos. A maioria das coisas que nós não aceitamos são as que nós não entendemos. Quando nós entendemos algo e nós aprendemos sobre as verdades em questão, nós aceitamos estas verdades e as aplicamos em nossas vidas. A relação disso com o livro do profeta Malaquias está no fato de que o profeta Malaquias, cujo nome significa mensageiro, foi levantado pelo Senhor Deus para advertir a nação de Israel quando essa nação havia retornado do cativeiro babilônico. Para te colocar dentro do contexto do livro, o povo de Israel fora levado para o exílio babilônico em várias levas a partir do ano 605 a.C. até 587 a.C. E depois, em algumas outras deportações, o povo foi levado aos poucos e colocado na Babilônia. Mas, de repente, Deus levanta outro poder mundial, o poder dos povos chamados de Medo-Persas. E aí, então, Ciro é levantado pelo Senhor Deus e liberta, ainda que sendo o imperador da Média e da Pérsia, o povo de Deus, permitindo que a nação de Israel volte para casa. E o povo volta, e o povo tem grande alegria em voltar para casa. Mas quando chegam em casa, eles veem que existe uma grande destruição em sua terra. É isso que nós vemos, por exemplo, lá no Salmo de número 126. Eles se alegram com grande júbilo, e eles ficam como quem sonha enquanto estão sendo libertados, mas ao chegarem em casa, então eles clamam, restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque eles veem que a destruição foi grandiosíssima. O templo está no chão, os muros de Jerusalém estão no chão, o povo está oprimido, o povo está empobrecido. E agora uma grande reconstrução da nação precisa acontecer. Mas o povo não esmorece, o povo não desanima, porque existem promessas da parte do Senhor, promessas de restauração, promessas de que Israel será não mais uma nação subjugada por outros povos, e o povo então começa a trabalhar.
O povo se lança ao trabalho com Neemias, por exemplo, reconstruindo os muros. Também na primeira leva, eles reconstroem o templo, reconstroem o altar, reconstroem a adoração a Deus. Nós vemos isso, por exemplo, no livro do profeta Ageu, no livro do profeta Zacarias. E então eles aguardando ansiosamente o tempo em que o Messias virá e que o povo de Deus será libertado da opressão estrangeira. Mas aguardando tanto, passa-se 1 ano, passa-se 2, e nada acontece. Passa-se 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E embora algumas primeiras restaurações tenham tido sucesso, eles continuam sendo escravos de um outro povo. Eles continuam sendo um povo empobrecido. Eles continuam não vendo a mão de Deus no meio deles, de maneira que eles esperavam ver, ou da maneira que eles esperavam ver. E é esse o contexto, é essa situação histórica do livro de Malaquias. Nós estamos diante, meus irmãos, de um livro que está escrito para o povo de Deus, mas não para um povo que está firme na sua fé. O povo, nessa ocasião, é um povo desanimado, um povo que começou a questionar o amor de Deus por eles, um povo que está duvidando das promessas de Deus, um povo que está dizendo: será que de fato as promessas de Deus vão se cumprir? Será que de fato Deus é um Deus de palavra? Será que Deus cumpre com aquilo que Ele promete? Então o que nós temos é uma religiosidade distante, uma religiosidade destacada diante das coisas de Deus, uma religiosidade que está completamente distante do Senhor. E aí é por isso, meu irmão, que Deus levanta o seu mensageiro, é por isso que Deus levanta Malaquias, o seu profeta, porque Malaquias é quem vem para impactar o povo mais uma vez com a sua palavra. O versículo 1, se você olhar bem, é uma espécie de título para o livro inteiro. É o título que Malaquias deu para esse livro, e o título é o seguinte, veja bem: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença. A palavra hebraica que nós temos por trás dessa palavra em português, sentença, é literalmente a palavra peso. Peso pronunciado pelo Senhor. Peso pronunciado através de Malaquias por Deus para com o povo de Israel. Essa palavra era usada em alguns contextos quando Deus queria acertar as contas com o seu povo. Quando o povo estava andando distante de Deus, o Senhor levantava um profeta para acertar as contas com aquele povo. Nós já sabemos muito bem isso, vimos isso em toda a história da revelação bíblica. Como se fosse uma espécie de tribunal. E é exatamente isso que Deus vai fazer com o seu povo aqui em Malaquias. Deus vai chamar o seu povo para um tribunal e para uma conversa séria, direta, objetiva. É mais ou menos quando um marido e uma mulher sentam e eles convidam um ao outro para uma discussão do seu relacionamento, para acertarem as coisas, para colocarem os pingos nos is, porque algo no relacionamento talvez não esteja andando muito bem. E o que nós temos no livro de Malaquias é justamente um convite de Deus para discutir o relacionamento. O relacionamento entre Deus e o povo não andava bem. E o próprio Deus então convida esse povo para um diálogo, para uma conversa. O que é interessante é que essa palavra, peso, por parte do Senhor, nos prepara o coração para algo muito pesado. Nos prepara o coração para uma palavra dura por parte de Deus para com o seu povo. Nos prepara o coração para anúncios de castigo, anúncios de maldição, anúncios de que Deus vai pegar pesado com o seu povo, porque o seu povo está andando longe dos caminhos do Senhor, mas de maneira impressionante. Quando nós entramos no assunto realmente do livro, que é o versículo 2, já que o versículo 1 é apenas uma espécie de título, Deus começa essa discussão do relacionamento com Israel com a seguinte declaração: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado.
Deus preparou toda a cena para uma conversa dura, para uma conversa difícil, e de fato isso vai acontecer ao longo de todo o livro. Deus de fato vai acertar as contas com o seu povo, e vai apontar no seu povo tudo o que havia de errado no seu relacionamento entre eles. Mas antes de fazer isso, Deus começa com essa declaração maravilhosa, e é o que eu gostaria de propor como tema nessa oportunidade. Eu tenho amado vocês, eu amo vocês. Essa não é a única vez nas Escrituras que Deus declara o seu amor pelo seu povo. Em Oséias 11, nós lemos: quando Israel era menino, eu, o Senhor, o amei, e do Egito chamei o meu filho. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Meus irmãos, esse Deus totalmente soberano, totalmente santo, totalmente poderoso, esse Deus que é absolutamente livre para fazer tudo aquilo que quiser, decidiu livremente amar o seu povo. Esse Deus que é absolutamente livre para fazer o que bem lhe entende, decidiu amar a mim e a você. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, assim como Israel se decepcionou no seu relacionamento com Deus, talvez você possuía, assim como Israel, algumas expectativas dentro do seu coração com relação a Deus, e de alguma maneira ou de outra elas foram frustradas, e a partir disso você então começou a questionar: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente me ama? E quem sabe por questionar o amor de Deus, o teu relacionamento com Deus se tornou um relacionamento frio, formal, distante, no qual você não se importa realmente com as coisas de Deus. Sim, você até continua vindo à igreja, você até continua cumprindo com algumas das suas obrigações espirituais, mas elas não têm passado disso na sua vida. Apenas obrigações espirituais, apenas deveres que você desempenha, porque é isso que você tem que fazer. Meus irmãos, Deus quer romper as barreiras da sua frieza, do seu distanciamento, e por isso Ele começa dizendo: eu amo você. Eu tenho amado vocês. E diante disso eu gostaria então de nessa ocasião observar com você, dentro do texto e a partir do versículo 2, algumas das provas desse amor de Deus para com Israel, para comigo e para com você. E a primeira prova do amor de Deus para conosco, que o versículo 2 já nos mostra, está no versículo 2 e no versículo 3, essa primeira prova é a sua escolha, a escolha de Deus. É curioso nós vermos que a resposta do povo para essa declaração maravilhosa do amor de Deus, a resposta é a seguinte: em que nos tem amado? Deus diz: eu amo vocês. É como se Deus dissesse o seguinte: o Senhor diz: eu amo vocês, eu tenho amado vocês, eu tenho zelado de vocês, eu tenho um amor incompreensível e incondicional por vocês. Mas a partir do que Deus disse, o povo, então, é como se o povo dissesse: uai, Deus, o Senhor está dizendo aí que nos ama, o Senhor está dizendo aí que nos tem amado há tanto tempo, mas na prática, Deus, no que o Senhor tem nos amado? E nós vamos ver isso várias vezes no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o livro no qual Deus afirma alguma coisa e o povo responde a alguma coisa dentro do seu coração. E aí Deus penetra o coração e traz para fora aqueles pensamentos ocultos que o povo abrigava dentro do coração. Meu irmão, Deus conhece o que se passa dentro de você. Deus não se deixa enganar pelo seu rosto.
Nós, por muitas vezes, nos enganamos. Colocamos uma máscara de alegria, quando às vezes nós estamos em pranto. Colocamos uma máscara de que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Dizemos que amamos, às vezes, quando nós podemos estar odiando. E este Deus mostra que o seu ser tem poder para penetrar nos nossos corações e dizer realmente o que nós estamos sentindo, pensando a respeito dele ou de qualquer outra pessoa. É por isso, então, que no restante do texto, agora a partir do verso 2, Deus vai apresentar a prova do amor dele para com o seu povo, as provas do amor de Deus para com Israel, para comigo e para com você que estamos questionando esse amor. E Deus apresenta essa prova com relação ao passado. Deus apresenta essa prova com relação ao presente. Deus apresenta essa prova com relação ao futuro. E a primeira prova do amor de Deus, meu irmão, é a sua escolha. Deus diz para Israel que Israel é o povo escolhido do Senhor. E ele faz isso mostrando o passado. O passado no qual, pela intervenção soberana de Deus na história de Isaac e Rebeca, através dos seus filhos, Deus resolveu voluntariamente amar Jacó e se aborrecer de Esaú. A história de Gênesis, no capítulo 25, versículo 23. De dois meninos que lutavam no ventre da sua mãe. E ali havia dois povos. Ali havia duas nações. Uma escolhida por Deus, outra rejeitada por Deus. Se você for parar para olhar bem a história, lá no capítulo 25, você vai ver ali Isaac e Rebeca, 20 anos, sem filhos, mas de repente Deus os abençoa. E de um relacionamento, talvez dentro do casamento um tanto deturpado, agora vem filhos. Eles não haviam se preparado talvez para aquilo, mas eles têm gêmeos. E Rebeca, ela se pergunta por que o seu ventre então tinha ali tantas complicações. Ela diz para Deus: Senhor, por que disso? Deus diz então: há no teu ventre duas nações. Uma delas é escolhida por mim, outra é rejeitada. E nós sabemos que a partir disso nascem Esaú e Jacó. Um que deveria receber o direito de primogenitura de seu pai, é amado pelo pai. O outro, amado pela mãe. Um em detrimento do outro é escolhido pelos pais. E quando então Esaú tem ali o momento de receber a sua primogenitura, a bênção do Senhor, a bênção de seu pai, Jacó usurpa. Ele é usurpador. E o seu irmão Esaú então se ira, ele tem então de sair dali, fugir, ele vai para uma terra distante, ele é tratado por Deus. E ao ser tratado por Deus, esse homem luta com um anjo. Lutando com um anjo, Deus o encoraja, Deus o transforma, Deus o muda, e aquele homem que era usurpador não é mais usurpador, ele é Israel, ele é filho de Deus. Deus transforma Jacó, Deus muda Jacó, porque Deus escolheu a Jacó. E é interessante que nós vemos então o retorno de Jacó, o reencontro de Jacó com Esaú. Eles se reencontram, há de certa forma um carinho entre os irmãos, mas não há o desejo de mudança, não há o desejo de compactuar da mesma vida, da mesma família. E a partir de Esaú e Jacó surgem agora duas nações. A nação de Israel a partir de Jacó e o povo de Edom a partir de Esaú. Mas é interessante, meu irmão, que o povo de Edom era um povo ruim. Tudo bem, Esaú, ele teve ali, de certa maneira, uma reconciliação com Jacó, mas nunca houve, de fato, verdadeiro perdão. Israel é o descendente de Jacó e Edom o descendente de Esaú, e mais à frente, quando nós vemos ali o cativeiro babilônico, o povo de Israel sofrendo a opressão dos caldeus, dos assírios, uma opressão tamanha, quando Israel então socorre e pede, de certa maneira, o zelo e o cuidado de seus parentes, Edom diz: não, é um povo ruim, um povo que diz: eu não me misturo com Israel. E os edomitas, como nós bem vemos lá no Salmo de número 137, versículo 7, diziam então para os babilônicos: arrasai, arrasai até os fundamentos, destruir Jerusalém. E aí então
vemos bem Deus rejeitar a esse povo. Deus rejeita Esaú, mas Deus escolhe a Jacó. Deus rejeita os filhos de Edom, mas Deus escolhe aos filhos de Israel. A escolha de Deus. Por quê, meu irmão? Porque Deus quis. É importante nós lembrarmos que nós, nos nossos primeiros pais, em Adão, demos motivo para Deus odiar a todos nós. Nós demos motivo para não haver escolhas, para haver condenação. Somos representantes de Adão, descendentes de Adão. E por isso Deus possui o direito de odiar a toda a raça humana, porque todos nós nos corrompemos, todos nós nos fizemos inúteis, rebeldes contra o Senhor do universo, todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus. Mas embora a palavra aqui esteja traduzida como aborreci a Esaú, essa é uma tradução leve para a palavra que realmente aparece no texto. A palavra que realmente aparece no hebraico é eu odiei a Esaú. Deus amou a Jacó, mas odiou a Esaú. E a primeira prova do amor de Deus é justamente essa. É o fato de que Deus escolheu a um povo. E Deus vai comprovar esse fato para com o povo de Israel. Deus vai lembrar o povo de Israel, aqui em Malaquias, que na história ele resolveu amar Jacó. Eu vos tenho amado, eu amei a Jacó. E o versículo 3 nos mostra a qual caminho Deus direcionou Edom. Veja o versículo 3, leiamos juntos, diz assim: porém aborreci a Esaú, fiz dos seus montes uma assolação, dei a sua herança aos chacais do deserto. De fato, meus irmãos, ambos os povos sofreram. Os edomitas foram levados para uma terra distante, rochosa, sem frutos, de uma vida difícil. Os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, com um massacre, Jerusalém totalmente arrasada. Mas com a rejeição de Edom, Deus faz questão de destruir aqueles que ele não ama. O povo que virou herança aos chacais, os urubus do deserto. Em uma terra distante, por serem rejeitados por Deus, e também pelas suas próprias ações contra o povo de Deus, Edom foi condenada à morte. Eu tenho amado vocês, escolhendo vocês. Esse é o primeiro momento que Deus trata aqui com o povo de Israel em Malaquias. Ele prova o seu amor através da sua escolha. Ele mostra que ele nos ama. Eu amo vocês, por isso eu escolho vocês. Mas o texto continua nos ensinando uma segunda lição agora no versículo 4. A segunda prova do amor de Deus, meu irmão. Quando a primeira prova do amor de Deus, então, é escolher a Jacó, o versículo 4 nos ensina que a segunda prova do amor de Deus é a sua rejeição. Quando a primeira é a sua escolha, a segunda é a sua rejeição, porque Deus também prova o seu amor a Israel, quando ele rejeita Edom. É a aplicação da sua justiça, é a aplicação da sua ira, e o versículo 4 vai expressar justamente isso. Leia o versículo 4, diz: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quando Edom resolve por conta própria reedificar as suas ruínas, se levantarem das penalidades que Deus traz sobre a sua nação. E se você quer saber quais são essas penalidades, é possível nós enxergarmos elas lá no livro do profeta Obadias, porque o livro do profeta Obadias é justamente uma profecia contra os edomitas, pelo mal que estes estavam causando a Israel. Quando Edom resolve reedificar as suas ruínas, da opressão de outros povos, que Deus vai inclusive trazer sobre a nação de Esaú, o próprio Deus vem dizer aqui no versículo 4, eu destruirei. Eu destruirei. Deus prova, meu querido, o seu amor ao seu povo, a Israel. Aqueles que estão se perguntando, Senhor, no que o Senhor tem nos amado? Deus prova o seu amor, quando ele também rejeita Edom. Quando ele rejeita aqueles que não pertencem a ele.
Mais uma vez eu quero te convidar a se lembrar de que Deus não tinha necessidade nenhuma de escolher a ninguém ou rejeitar outros. Todos nós merecíamos a morte, todos merecíamos a condenação. Romanos, no capítulo 6, versículo 23, afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida essa, meu irmão, que está reservada unicamente para o povo que Ele escolheu. Quando Deus rejeita aqueles que não são seus, Ele também está provando o seu amor por aqueles que são seus. Dr. Carson fala que existem 5 formas nas quais a Bíblia fala do amor de Deus. Carson diz: o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é providencial, o amor de Deus é amoral, não é imoral, e nem moral, ele é amoral, ele está além do que dá para nós conceitos de moral e ética. O amor de Deus é seletivo e o amor de Deus é incondicional. Uma das coisas mais interessantes na história é nós analisarmos o que Deus fez ao longo da existência de Israel. Por mais que ela tenha sido desprezada, por mais que ela tenha sido massacrada, por mais que ela tenha sido humilhada, destruída por tantos e tantos povos diferentes, como o mito da ave fênix, Israel sempre ressurge das cinzas. E a grande pergunta que nós fazemos é: por quê? Por que isso aconteceu? E a resposta está aqui, meu irmão. Eu vos tenho amado. Eu amei Jacó. Eu odiei Esaú. Edom é o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O povo rejeitado, que recebeu a aplicação do juízo e da justiça de Deus. A segunda prova do amor de Deus, a sua rejeição. Mas eu quero caminhar para o final e dizer para você então a terceira e última prova do amor de Deus. Olhando para o verso de número 5, o verso 5 diz para nós o seguinte: os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. A terceira prova, meu irmão, do amor de Deus por nós é o seu ser. Assim como a primeira prova é a sua escolha, a segunda prova é a sua rejeição, a terceira prova do amor de Deus é o seu ser. O próprio ser de Deus, o ser, a natureza de Deus, a sua integridade, o que Ele é, os seus atributos, o seu próprio eu. Deus revela o seu amor simplesmente pela sua natureza. Deus é amor. Grande é o Senhor, e o Senhor que é amor, o Senhor que é poder, o Senhor que é imensidão, que é soberania, até mesmo fora dos limites de Israel. O grande amor de Deus, que está revelado na sua escolha, mas que também está revelado na sua justiça, agora está revelado na sua soberania. Quando tudo e todos estão debaixo do seu poder, aqueles que pertencem a Ele seriam cuidados como uma ovelha do pastor. É por isso que Ele diz para nós no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. No entanto, as nações que zombaram de Israel experimentaram de humilhação, rejeição, em face do avassalador poder de Deus. Grande é o Senhor, até mesmo fora dos limites de Israel. As provas do amor de Deus, o seu ser. Todos nós, meus irmãos, haveremos de ser submetidos ao governo de Deus, por conta da sua soberania, por conta do seu ser. E o profeta Malaquias está mostrando ao povo, o povo que questiona o amor de Deus, que não há circunstância nenhuma que fuja ao controle do nosso Deus. Nós, infelizmente, temos o grande problema de querer controlar as situações que circundam a nossa rotina. Assim como Israel aqui no livro do profeta Malaquias. Quando algo sai fora do nosso controle, nós desesperamos, nós desmotivamos, nós até mesmo perdemos a esperança, mas o que nós precisamos ao invés disso é crer que não há nada
que esteja além do Senhor, além do seu ser. Malaquias conclui dizendo: grande é o Senhor até fora dos limites de Israel. E esse Deus que é grande também tem um amor grande por cada um de nós. John Piper, a respeito dessa soberania maravilhosa de Deus, diz então o seguinte: Deus está amando você. Tudo o que aconteceu e tudo o que existe acontece, inclusive o mal, está sob a soberania de Deus e debaixo do seu controle. E aí John Piper diz o seguinte: se Deus não é soberano, não há evangelho. Se Deus não é soberano, não há evangelho. É maravilhoso como a palavra de Deus mostra isso. Porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus revela a sua redenção, escolhendo um povo, ratificando a sua aliança com esse povo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 7, Deus diz: o Senhor não vos teve afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, ou porque éreis o menor de todos os povos. Mas o Senhor vos escolheu porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Lá em Romanos, no capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 13, Paulo diz que ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O amor de Deus não se baseia em meritocracia. O amor de Deus não se baseia em qualidades humanas. O amor de Deus se baseia na redenção. O amor de Deus se baseia no seu ser. Eu amo vocês. É o que Deus diz para mim e para você nessa noite. Por isso eu quero concluir essa mensagem te dizendo o mesmo que eu falei lá no início. A maioria das coisas que nós não aceitamos, meus irmãos, a maioria das coisas que nós não aceitamos são as que nós não entendemos. O povo não compreendia o amor de Deus, as decisões de Deus, a vontade de Deus, os decretos de Deus. Quando nós entendemos algo, quando nós aprendemos sobre as verdades em questão, nós aceitamos elas, nós aplicamos elas nas nossas vidas. Mas sabe o que eu quero dizer para você, concluindo? Que infelizmente, você não vai entender o amor de Deus por você. Nós sabemos disso porque o Messias que haverá de vir mais à frente, a história de Israel, vai ser Jesus. O Messias que morreu, o Messias que sofreu, o Messias que ressuscitou por amor. O Messias que já veio para cada um de nós, hoje aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou esse Filho para que aquele que cresce, mesmo sem entender, tivesse vida eterna. O que esse Deus espera de nós, então, a conclusão dessa mensagem, são pelo menos 3 coisas, e eu gostaria de deixar essas 3 rápidas aplicações para mim e para a sua vida. Primeira, mesmo não entendendo, creia na escolha de Deus. Creia que Ele é um Deus que escolhe. E às vezes existem pessoas que Ele não escolheu. Ah, pastor, mas como é que eu sei se Ele me escolheu? Como é que eu posso ter certeza da escolha de Deus na minha vida? Como é que eu posso saber que eu sou um eleito, um escolhido do Senhor? Simples, muito simples. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê será salvo. Se você crê, é porque Ele te mobilizou a isso, é porque Ele te escolheu. Segundo, creia que nem todos serão salvos. E aí eu quero rapidamente abrir um parêntese aqui dentro desta segunda aplicação. Creia que nem todos serão salvos e, por isso, tenha no seu coração 2 certezas. Você precisa orar por aqueles que você sabe que não conhecem o amor do Senhor. Porque, de fato, a oração muda as coisas. A oração muda. E muda, sim, o coração. Mas, segundo, a oração não muda os decretos de Deus. Se Deus decretou que há pessoas e essas pessoas serão rejeitadas por Ele, nós precisamos aceitar, nós devemos crer que é o melhor do Senhor para nós. Terceiro, confie no ser e no amor de Deus. Um Deus que é tão grande, tão maravilhoso,
que te ama, que me ama, que por nos amar deixou o seu Filho numa cruz. Que Deus traga sobre nós a certeza e a convicção do seu amor. Eu amo vocês.